Beleza? Vamos continuar então a nossa aula sobre hidrografia e hoje a gente vai comentar um assunto bem diferenciado. A gente já estudou sobre o ciclo hidrológico, a gente já estudou sobre os rios e hoje a gente vai entrar num assunto que gera um pouquinho de polêmica e muitas pessoas se confundem. Por quê? A gente vai diferenciar o que é lago, lagoa e laguna. Então esses três corpos hídricos são formados de maneiras diferenciadas e têm uma evolução completamente diferente, uma dinâmica completamente diferenciada uma da outra. Então é importante sim diferenciar os três corpos hídricos, certo? Bom, vamos começar pelo mais fácil de todos, que são os lagos. Bom, os lagos, eles vão se formar por um processo que pode ser tectônico, pode ser erosivo, enfim, o que é um lago? O lago nada mais é do que uma grande cratera que fica no continente. À medida que essa cratera se forma, a água começa a ser acumulada dentro dela. Pode ser água da chuva, pode ser um estuário de um rio, pode ser uma vertente de água, enfim. O fato é que a água vai acumular dentro dessa cratera. Por que o lago é normalmente visto dentro do continente? Porque esses processos como tectonismo, vulcanismo, erosão, é muito mais comum acontecer dentro do continente do que no litoral. Por isso que os lagos normalmente estão ligados a áreas continentais, o interior do continente, certo? Então aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês de lagos que são famosos e que existem de uma maneira bem simples de explicar. Primeiro por influência tectônica. Esse aqui é o Lago Titicaca, é o lago mais alto que nós temos no planeta a nível de volume de água. Ele fica ali na divisa entre Bolívia e Peru, tem uma altitude considerável e ele se formou justamente pela placa tectônica que foi se ajeitando e gerou essa cratera gigantesca que vocês estão vendo aqui. O acúmulo da chuva, o acúmulo do derretimento de neve na região, fez com que a água acumulada formasse esse lago lindo e maravilhoso, certo? Um outro exemplo é um lago vulcânico. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é a ilha de São Miguel, que fica na região dos Açores, e é um vulcão que ficou inativo, a cratera ficou vazia e o acúmulo de água de chuva fez formar esse lago. Esse lago aqui não pode ser usado nem para tomar água, nem para diversão, nada. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de produtos químicos dentro dele, né, oriundos do próprio vulcão. Então a quantidade de sedimentos, a quantidade de matéria vulcânica dentro dele acaba deixando essa água às vezes muito ácida ou corrosiva, que impossibilita o uso dela para o nosso dia a dia. Mas a imagem é muito bonita, certo? Aqui, mais uma vez, um processo erosivo. Observe, isso aqui fica na Argentina, o Lago Espejo. O que acontece aqui de fato? A erosão glacial foi imensa e hoje nós acumulamos água do derretimento da neve nesse lago. Então vejam, esse lago aqui, ele tem uma formação graças à erosão e hoje acumula água não só da chuva, mas também do derretimento da neve, certo? Então aqui vejam que todos os lagos se formaram dentro de um processo continental, nunca no litoral. Pode acontecer de ter algum lago no litoral? Pode, claro que pode, mas também vai estar ligado a algum desses eventos, como por exemplo esse aqui. Quem já foi, quem conhece, quem já ouviu falar, né? Os lençóis maranhenses são muito conhecidos. Como que esses lagos aqui se formam? Por causa da erosão. Então o vento provoca o deslocamento da areia, das dunas, ficam grandes crateras e que acumulam água da chuva, ou tem alguma nascente dentro desses lençóis maranhenses. Moral da história, essa água aqui acumula, essa água é própria, pode tomar banho, pode consumir, claro que precisa ser desinfetada, né? Precisa ter um tratamento químico para poder beber ela, mas essa água aqui teoricamente é limpa e é água doce, certo? Qual é o grande problema desses lagos aqui dos lençóis maranhenses? Eles não duram por muito tempo. Na maioria das vezes são lagos temporários. À medida que cessa a época da chuva, o calor é tão intenso que muitos evaporam, ou o próprio vento acaba levando areia para dentro dele e ele acaba sumindo. Então esses lagos muitas vezes são temporários. Claro que dentro dos lençóis maranhenses existem sim lagos que são fixos, certo? Que são fixos. Ou seja, eles continuam existindo mesmo no período da seca. E as lagoas? Bom, as lagoas já são um processo bem diferenciado. Por quê? As lagoas, elas vão se formar, tanto as lagoas quanto as lagunas, né, os dois processos aqui, elas vão existir somente no litoral, porque elas vão se formar com a regressão marinha.
Ou seja, o mar recuou nos últimos milhões de anos. Por quê? Porque os polos congelaram. E à medida que houve esse recuo dos mares, nós formamos um litoral muito mais amplo. Ou seja, à medida que o litoral foi aumentando, o que era fundo do mar ficou exposto. E esse fundo do mar não era reto, ele era todo irregular, cheio de crateras. Essas crateras continuaram com água salgada e então nós temos a formação das lagoas e das lagunas. Certo? Então, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, nós temos várias e várias lagoas, que começam lá na região do Chuí e vai até Torres. Nós temos inúmeras lagoas, certo? Bom, como que elas se formaram mais uma vez? Através da regressão do mar. O que é essa regressão do mar? Aqui nós temos um exemplo lindo e belo, maravilhoso, né, da Lagoa do Peixe, uma das maiores lagoas que nós temos no Brasil. E aqui está a nossa querida regressão do mar. Então, observem, o mar vinha até aqui em cima. Ó. O que aconteceu nos últimos milhões de anos? Ele regrediu e deixou exposto todo esse litoral, que não era plano, ele era cheio de buracos. Esses buracos é que foram formando as lagoas e as lagunas. Observem aqui um desenho que é bem interessante, ó, que fala sobre o Rio Grande do Sul. Vejam que aqui era o Rio Grande do Sul no passado. Olha como era pequena a nossa faixa litorânea. E agora olha a atual, como essa faixa litorânea aumentou de tamanho. Por quê? Porque o mar regrediu. Um outro exemplo disso, ó, essa faixa litorânea que eu estou falando, é esse braço da Laguna dos Patos. Esse braço no passado sequer existia, porque o oceano ele vinha até a região de Viamão, ele vinha até a metade do Rio Grande do Sul. Então toda essa parte aqui, ó, era oceano, era mar, que foi regredindo e formou essa região. Observem aqui Porto Alegre, ó, é nesse morro que está formado aqui no desenho, e olha como Porto Alegre também foi ampliando o seu espaço, porque até o Lago Guaíba começou a regredir, justamente porque ele teve mais espaço no sentido norte-sul. Então o Lago Guaíba também foi se acumulando, certo? E qual é a diferença de lagoa para laguna? A grande diferença está aqui, ó. A lagoa, ela é fechada, e a laguna ela é aberta. Observem aqui na Laguna dos Patos que ela está tendo ligação direto com o mar. Observem bem aqui no pontinho vermelho, ó, que tem uma parte do mar que está marrom. É justamente a água da laguna que está escoando, certo? Em direção ao mar. E essa troca de água doce com água salgada é o que vai justamente ocasionar grande quantidade de vida na laguna. Porque quando a água salgada acaba adentrando a laguna dentro, as espécies marinhas também entram junto. Então ali elas conseguem encontrar comida, água quente, água rasa, e elas vão se proliferando. À medida que essa água salgada é expulsa pela água doce, as espécies marinhas acabam voltando para o mar, mas já se procriaram. Então essa é a grande dinâmica que nós temos, certo? E um último detalhe é o seguinte, ó. A laguna vai ter esse corpo, essa troca de água doce, água salgada, dependendo da época do ano, dependendo da maré. Mas as lagoas se formaram sempre com água salgada. Algumas ainda continuam com água salgada. Outras já passaram pelo processo de dessalinização. O que é esse processo? Perder o sal. Como que esse processo acontece? Por causa da chuva e por causa do sal que foi literalmente sendo levado até o solo dessa lagoa e lá ficou decantado, certo? Então essa é a diferença entre lago, laguna e lagoa. Próxima aula a gente volta com a última parte sobre hidrografia. Beijão para vocês, tchau, tchau, galera!